O que é comunicação acadêmica? Para quem ainda não sabe o que é comunicação acadêmica, o fato é o seguinte, tem várias visões do que é comunicação acadêmica, né, Arthur? Galera, cada um pode definir do jeito que achar adequado. Não tem lá nos mandamentos da Nossa Senhora da Produção Acadêmica uma definição única, né? Eu vou falar aquela definição que funciona para mim e que funciona no programa de produção acadêmica, né? A gente aqui, quando a gente faz todos os nossos encontros de projeto Carreira Acadêmica, o objetivo é falar o que a gente testou, o que a gente funcionou, o que tem dado certo, né? Então não é teoriazinha, é prática, é campo de batalha. E quando se fala de comunicação acadêmica, dentro do programa de produção acadêmica, uma ideia que tem funcionado muito, é a ideia de que a comunicação acadêmica permite um adequado posicionamento seu e da sua produção perante o público que você quer atingir. Então, uma primeira premissa, digamos assim, do que seria a comunicação acadêmica, é de que ela te dá um posicionamento perante o público que você quer atingir. É impossível, na minha visão, ou muito difícil, de alguém ter uma autoridade acadêmica em todas as áreas do conhecimento. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar de comunicação, a gente vai, na verdade, trabalhar o nosso posicionamento perante um certo público, perante um certo grupo de pessoas, que pode ser uma área de conhecimento como um todo, como, por exemplo, a biologia, como a sociologia, como o direito, mas ainda tende a ser mais fácil quando esse grupo é menor. Quando eu me comunico dentro da biologia com aqueles que trabalham com, sei lá, protozoários, ou quando eu falo com a galera do direito, quem trabalha com direito digital. Então, esse posicionamento, ele tende a ser mais efetivo quando a gente ainda faz o que eu chamo no empreendedorismo acadêmico, de subnicho. Tem o nicho principal, que é a área do conhecimento, e tem o subnicho. E a maioria das situações em que nós temos que nos comunicar e temos o potencial de nos comunicarmos muito bem, é justamente nessas situações de subnicho. Quando eu vou trabalhar no meu posicionamento num subnicho específico. Eu, por exemplo, academicamente, eu trabalho com judicialização da saúde. Essa é a minha grande discussão, é o que eu produzo um bando de pesquisa empírica, trago um bando de discussão teórica. Então, judicialização da saúde. Dentro do subnicho judicialização da saúde, eu tenho até um nome, digamos assim, uma autoridade dentro desse subnicho. Agora, se for trabalhar, por exemplo, polímeros, a minha autoridade acadêmica é próxima a zero, tá? Aliás, eu nem sei o que é um polímero, eu sei que é importante. Então, quando a gente fala de comunicação acadêmica e autoridade acadêmica, né, é sempre pensando de uma maneira subnichada, no máximo nichada, né? Algumas pessoas conseguem ganhar autoridade no nicho. Você pega um Saramago, é uma autoridade no nicho da literatura, não só de literatura portuguesa, digamos assim. Então, essa é uma primeira questão quando a gente fala de comunicação acadêmica. É você ter, e a comunicação acadêmica é o que permite isso, você ter um adequado posicionamento e da sua produção, obviamente, perante um público que você quer atingir. E aí, é óbvio que quanto mais o meu posicionamento for efetivo, for bem feito, for bem estruturado, maiores são as chances de eu construir autoridade acadêmica com isso. Por exemplo, eu falo muito aqui, né, você também fala comigo, sobre produção acadêmica, né, e a gente fala isso toda semana. Em muitas situações, a gente fala todo dia. Isso faz, então, com que nós, ao centrarmos a nossa comunicação num certo subnicho, que é a produção acadêmica, a gente tenda a construir autoridade de uma maneira mais efetiva nesse subnicho. Sem você tomar uma decisão do subnicho que você quer, digamos, construir a sua comunicação com o objetivo de, no futuro, isso redundar numa autoridade acadêmica, você está, na minha visão, sabe, voando em círculo, porque não tem efetividade. Você provavelmente está disputando a autoridade acadêmica através de estratégia de comunicação, quando usa essa estratégia de comunicação no nicho. Não é assim que a gente cresce via subnicho. E aí a gente vai ocupando outros espaços e se comunicando em outros espaços também, em outros nichos e outros subnichos. Dito isso, meu querido Arthur, nós temos dois grandes tipos de comunicação, ou seja, uma estratégia que vai te permitir um posicionamento e da sua produção perante um público com o objetivo final de construir autoridade acadêmica. Nós temos dois tipos, a tradicional e o que eu chamo de contemporânea ou 4.0. Ai, Felipe, e qual que eu devo fazer? Já vou antecipar aqui meu voto. Faça as duas. Só que qual é o problema? Você vai me perguntar sobre tradicional e contemporâneo, né? Imagino. Então, eu não vou antecipar aqui detalhes, né? Mas, basicamente, a gente está numa transição geracional no mundo acadêmico.
E o modo como os nossos professores foram socializados em termos de comunicação acadêmica, se é que foram socializados em alguma comunicação acadêmica, ele é um modo tradicional. E ele é importante. Só que hoje ele convive com outro modo. E muitos acadêmicos talentosos deixam de ter autoridade acadêmica, e com a autoridade acadêmica vem os louros da autoridade acadêmica, né? Como mais convites, mais oportunidades exclusivas, mais impacto e tudo mais. Muitos acadêmicos deixam de aproveitar essa oportunidade ou deixam de alcançar essas oportunidades porque reproduzem uma visão de comunicação que funcionava 20, 30 anos atrás. E aí é que começa a desandar tudo, cara. Porque você não pode querer resultados extraordinários hoje agindo de uma maneira não extraordinária. E no mundo da comunicação acadêmica, você não pode querer ocupar espaços que hoje estão, por exemplo, no digital, na internet, como a gente está agora, agindo de maneira tradicional. Não quer dizer que você vai abandonar o tradicional, mas você tem que incorporar o tradicional.